Meu nome é Daniel Eloy, eu vou apresentar o trabalho de hardware. Nessa tela principal a gente já consegue ver informações da BIOS. Ali temos a versão da BIOS, a data da compilação, a memória do sistema, nesse caso é 4 GB de DDR3, como a gente consegue ver ali do lado. Tem um pente somente. O ID é um identificador, ele é gerado de maneira automática. Ele é gerado de forma sem a necessidade de um servidor central e ele é quase único. Ele facilita a criação de objetos na interface gráfica. Logo embaixo a gente tem o DMI, aí a versão dele. O DMI é um barramento de comunicação entre a ponte norte e a ponte sul, a partir dos chipsets da Intel. Temos o PCI, que é o padrão de barramentos. Ele é destinado a conectar periféricos à placa-mãe. Embaixo nós temos a versão do PXZ. O PXZ é um padrão de boot remoto desenvolvido pela Intel. Ele permite que a placa, o computador ele dê boot através da rede. Temos o FI, que é as novas versões das BIOS. Essa nova versão ela veio a substituir a EFI. Ela trouxe algumas vantagens. Uma delas é a possibilidade de você poder usar o mouse e melhorar a qualidade do design da interface gráfica da BIOS. O SM BIOS ele permite gerenciar a BIOS e você consegue acessar informações armazenadas nela. E é isso. Temos o ACPI. O ACPI ele veio substituir o APM. Basicamente ele gerencia a energia do computador. Ele permite que os computadores hibernem e economizem energia. O MAC address basicamente é um identificador da placa de rede. Ele contém 12 dígitos em hexadecimal. Ele identifica a placa de rede na rede. Ele pode ser usado, por exemplo, para você bloquear ou permitir um acesso à internet, Wi-Fi ou local. Logo embaixo nós temos o Route-On. O Route-On é um processo que ele avisa, nesse caso, quais erros serão avisados pela BIOS. Você pode configurar, por exemplo, como todos os erros, erros de CD ou disquete, ou erros somente de disquete ou de CD. Na próxima tela nós temos as configurações, o avançado, configuração de CPU, configuração SATA, USB, configuração da saúde do hardware, que ele exibe informações sobre a temperatura, configuração de dispositivos, configuração de segurança e subsistema EMI. Eu vou falar sobre a configuração da CPU. Nessa tela a gente consegue ver as informações do processador, a quantidade de núcleos, o fabricante, o modelo, que é um i3, a frequência que ele trabalha, o cache L1, L2, L3, e temos algumas funções. A virtualização. A virtualização é uma tecnologia para sistemas baseados em 32 bytes. Ela permite que outro sistema operacional funcione sobre ele, como se fosse uma máquina virtual, com pouca ou nenhuma modificação do sistema hóspede. Logo embaixo nós temos a tecnologia ASH, que é uma tecnologia que ela visa diminuir o gasto de energia. Ela diminui o clock e a tensão da CPU quando ela não tem uso, quando ela está ociosa. Embaixo temos a função VTD, que é uma tecnologia que ela otimiza o desempenho do processador quando ele está executando muitos sistemas operacionais, ou seja, quando ele está virtualizando ou quando está executando uma máquina virtual com outro sistema. Nessa próxima tela, a gente temos a configuração SATA. Ali basicamente você consegue habilitar as portas SATA que tem na sua placa-mãe ou desabilitar. Nesse caso a placa-mãe ela tem quatro, na verdade ela tem 3 portas e você consegue ter acesso ou bloquear, desabilitar, enfim. Meu nome é Gustavo Almeida e continuando, a configuração de portas USB pode se habilitar ou desabilitar
todas ou determinadas portas USB 2.0 ou 3.0. A diferença entre ambas é que o USB 3.0 é 10 vezes mais rápida que sua antecessora, podendo receber e transmitir dados a 4,8 gigabits por segundo. Já as configurações de saúde do hardware, pode-se habilitar uma mensagem indicando falha na ventoinha, uma mensagem indicando que o processador está superaquecendo e o ajuste automático da velocidade da ventoinha, além de apresentar informações sobre a temperatura inicial do processador, a temperatura máxima do processador para o ajuste automático, a rotação da ventoinha, a tensão do processador e das linhas de 3.3 e 12 volts, além da temperatura do chipset e etc. As configurações de dispositivos on-board servem para escolher o controlador gráfico primário, além de habilitar a memória compartilhada e de definir o tamanho de memória do sistema para usar como memória de vídeo, além de habilitar ou desabilitar o áudio em alta definição, a placa de áudio e de rede da própria placa-mãe, o boot pela rede em vez de uma unidade de disco, a porta serial e também especificar a interrupção e o endereço de entrada e saída, além das entradas PCIe X16 e X1. Bom, meu nome é Renato Braga. Continuando aqui na aba Avançado, nós temos a opção de habilitar a computação confiável, que é uma tecnologia desenvolvida e promovida pelo Grupo de Computação Confiável, ou TCG, que usa a criptografia para auxiliar a obrigatoriedade de um comportamento selecionado, ou seja, hardware e software forçarão o computador a se comportar nos modos esperados, permitindo assim que apenas código confiável seja executado no sistema. Essa autorização cobre boot inicial, kernel e também diversos aplicativos e scripts, mas a computação confiável não protege contra ataques que exploram vulnerabilidades de segurança introduzidas por erros de programação. E o TPM, ou Módulo de Plataforma Confiável, é o componente de hardware no qual a computação confiável se baseia. Bom, dando sequência à aba Avançado, nós temos a configuração do subsistema Intel ME. O Intel ME é uma ferramenta voltada para administradores de rede que rodam em um microprocessador separado que permite controlar computadores remotamente, fornecendo acesso ao hardware e ao software da máquina. Nesse caso, nós só podemos visualizar a versão do Intel ME, que no caso é 9.1.2.1010. Seguindo aqui na aba Power, nós temos as configurações de APM. O Advanced Power Management é uma norma de gerenciamento de energia cuja principal função é controlar vários componentes do sistema, ativando modos de poupança de energia quando esses componentes não estão sendo utilizados. Aqui nós podemos configurar o EUP, Energy Using Products, que é uma função que habilita ou desabilita o uso de energia para alguns recursos e componentes do computador, como o Wake on LAN e os LEDs contidos na placa-mãe. Ainda na aba Power, nas configurações de APM, nós temos as configurações de Power On, que habilitam meios para ligar o computador, podendo ser por mouse, teclado ou por data e horário pré-estabelecidos. E em perda de energia AC, nós ainda temos a opção de configurar o computador para bootar após uma queda de energia. Agora, na aba de segurança, nós temos a opção de habilitar uma senha de administrador, onde você pode definir uma senha que vai ser requerida toda vez que você for acessar a BIOS. Você também pode habilitar uma senha para o usuário, ou seja, uma senha que vai ser requerida toda vez que você for bootar o PC. E logo embaixo temos a opção de intrusão do gabinete. Essa opção, se habilitada, vai detectar se o gabinete foi aberto. Bom, aqui mais embaixo nós temos a alerta de memória diferente. Ela é útil para alertar se você está usando dois tipos de memória RAM diferentes, porque nesse caso o desempenho vai se basear na memória mais fraca. E você também pode configurar a proteção de memória flash, que consiste na permissão para regravar a BIOS. E aqui mais embaixo ainda tem as opções de boot seguro. Essas configurações servem para proteger o sistema operacional e evita que um novo sistema seja instalado sobre o original de fábrica e ainda evita a criação de outras partições. Ainda na aba de boot, nós temos o Boot Mode Select, onde você pode alternar entre UEFI e modo Legacy. E nas configurações de boot, você tem a configuração de CSM, que é um componente do UEFI que fornece
compatibilidade com o modo Legacy emulando um ambiente BIOS. E por fim, na aba de salvar e sair existem as opções de salvar as alterações e sair, descartar as opções e sair e voltar à configuração de fábrica da BIOS.